Tá gravando. Mas pensa que, assim, todas as o ressignificar, ele teria muito mais sentido, né, se entrasse nessa vivência do luto, ou seja, você dar um sentido, um significado diferente a esse luto, né? Não viver aquela coisa assim pesada, não viver aquela coisa que seja doída, não viver aquilo que seja assim, que muito mais traz um peso, não só para o paciente, como para todo mundo. Você dá um sentido e um significado, né, diferente a esse momento, a esse período de vivência que a pessoa está tendo. Né? Aí sim eu acho que se encaixaria melhor, né? Assim, nessa questão do luto, no sentido de você significar diferentemente aquilo que está sendo vivenciado. Né? Agora, para o paciente, para a pessoa que está acometida, que foi acometida, que está doente, né, ela vai até o último estágio. Né? Para a pessoa, para o enfermo, para aquela pessoa que vai falecer, que está acometida por uma doença terminal, ele até pode, num certo sentido, vivenciar essa aceitação de uma outra forma. Tudo vai depender muito do estado psicológico que ele tiver. Né? Aquilo que eu falei, tem pessoas que são acometidas por alguma enfermidade, e muitas enfermidades que são terminais, o câncer, por exemplo, e os pacientes, o médico dá tipo 2, 3 anos de vida, 6 meses de vida, e a pessoa vive tipo quase 20 anos. Né? Tem uma pessoa que eu conheço, que é padrinho da minha mulher, a esposa dele, a esposa dele, aos 16 anos, foi diagnosticada com uma doença terminal, né? Uma doença assim, degenerativa. Né? O médico deu para ela mais ou menos 1 ano de vida. Né? Ela casou, teve 2 filhas, e cada filha presenteou ela com 2 netos. Né? E ela só morreu já com uma idade mais avançada. Não velhinha, né? Mas assim, mais avançada. Ela cuidou dos filhos dela, né? Ela ajudou a cuidar dos netos dela, viu os netos dela crescerem até uma certa idade, e só então ela faleceu. Tá? Mas, assim, a gente não sabe como é que funciona isso no psicológico de cada um. A gente acredita assim, se a pessoa está bem, né, e ela é acometida por uma doença como essa, claro que ela vai viver aquele período assim, apresentando todos esses sintomas. Agora, eu queria que vocês entendessem também que assim, não acontece um, depois acontece o outro, depois acontece... Assim, isso foram identificados nessa ordem, mas não significa necessariamente que a pessoa vai ter primeiro um estágio de negação. Pode ser que no primeiro momento ela tenha, na verdade, o estado da raiva. Né? Ela não negue, ela fica com raiva mesmo. Né? Pode ser que em algumas outras situações apareçam diferentemente. Pode ser que a pessoa, quando tem a notícia de que ela realmente vai morrer, ela já não vivencia os 4 estágios anteriores e já vivencia esse estado de aceitação. Né? Tudo depende do quê? Depende do estado psicológico da pessoa, depende do quão ela é amadurecida psicologicamente, do quão ela pode ser, vamos dizer assim, né, evoluída psicologicamente, para aceitar essas coisas de uma maneira mais resignada, vamos dizer assim, né? Assim, tipo, não tem mais o que fazer. Para que eu vou brigar? Para que eu vou ter raiva? Para que eu vou negar alguma coisa que é um fato que vai acontecer? Né? Tem pessoas que têm uma clareza muito maior ao lidar com esse tipo de coisa. É comum para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Né? Algumas pessoas vivem assim, acredito eu que seja um número muito pequeno de pessoas. O asiático, normalmente, ele vive uma aceitação maior dessas coisas, desses momentos depressivos. O asiático, ele consegue lidar de uma outra maneira, até porque, assim, a lógica do asiático ela é bem diferente da lógica do ocidental, né? Assim, a medicina chinesa, por exemplo, ela não olha para você
como a gente já conversou aqui da outra vez, ela não olha para você olhando somente para a sua doença. Ela olha para você e entende você como um conjunto de coisas. Então, não adianta, por exemplo, na medicina chinesa, eu cuidar da sua dor de cabeça e não, por exemplo, cuidar da sua coluna, que pode ter a ver com isso, cuidar do seu fígado, que pode ter a ver com isso, cuidar com alguma outra questão que pode envolver, cuidar da sua dentição, que pode ter a ver com a sua dor de cabeça também. Então, assim, eles olham para o corpo, né, da pessoa, para o paciente, de uma forma muito integrada. Eles não cuidam apenas daquele sintoma, eles cuidam de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, ter gerado aquela dor. Né? A medicina chinesa era muito mais integrativa do que a medicina ocidental. A medicina ocidental é muito fracionada. Né? Ela olha para o corpo humano, como a gente já falou uma vez, e vê pedaços, ela não vê o todo, né? Ela vê pedaços. Né? E o asiático, né? O chinês, o japonês, o coreano, enfim, eles têm um olhar para essa finitude muito diferente do nosso. Né? Assim, eles têm um processo de aceitação que é muito maior do que o nosso. Né? Talvez porque eles sejam pessoas mais contidas emocionalmente, né? Mas isso não tem um equilíbrio maior psicologicamente, até porque a grande maioria dos asiáticos eles praticam meditação, praticam Tai Chi Chuan, praticam várias técnicas que faz com que você tenha muito equilíbrio físico e mental, né, para te ajudar no seu dia a dia, lá na sua vida, no seu cotidiano. Ok? Dúvidas? Sim, até pela espiritualidade deles também. Assim, o asiático ele tem uma questão muito ligada a uma espiritualidade, não talvez como a gente entenda a espiritualidade, né? Mas assim isso faz muito parte dele, assim. Eles têm uma reverência muito grande a essa questão espiritual, a essa questão transcendente, né? Esse transcendental, a essa coisa que você não está aqui vivendo, vendo, né, somente, né? Assim, você sente, né? E eles vivem muito dessa forma. Dúvidas, questões? O que mais que a gente pode falar? Até budismo, hinduísmo e vertentes pregam muito isso, sim, sim. Percebe assim, toda cultura não ocidental, né, ou a maioria das culturas não ocidentais, elas têm uma ligação maior com essa coisa mais, digamos assim, desconhecida, né? Assim, como é que eu posso dizer? Espiritual, né? Não tem outra palavra nesse momento assim para dizer. Nessas horas, ter uma crença funciona e ajuda no processo psicológico de cura e aceitação. De uma certa maneira, sim, porque quando tudo que for feito terrenamente, vamos usar esse termo, né? Racionalmente e logicamente, quando tudo isso for feito e nada mais te trouxer nenhum tipo de conforto, o que acontece é que o paciente se apega a uma espiritualidade. Né? A crença é uma coisa muito importante, a crença seja ela de qualquer esfera. Tá? Eu falo muitas vezes assim que mas o ateu não acredita em Deus. Eu falei, ué, o ateu só existe graças a Deus. Né? Se não houvesse Deus, não haveria o ateu. Né? Então ele deve agradecer a Deus o fato de a existência dele também. Mas até mesmo o próprio ateu, ele tem as suas crenças, a sua forma de expressar o seu lado mais espiritual, não com essa terminologia que a gente usa, mas de uma outra maneira, mas ao qual ele também se apega de alguma forma. Né? Eu não creio e não acredito, tendo em vista as características do ser humano,
que uma pessoa não tenha uma ligação muito grande com alguma coisa que não seja real, né? Assim, ou seja, que a gente, de uma certa forma, tem alguma ligação com alguma coisa que não seja de um real que a gente vive, né? Que pode ser uma crença espiritual, pode ser uma crença num processo universal, pode ser uma crença de alguma esfera, né? Há uma crença à racionalidade, mas alguma coisa que você acredita na qual você se apega e faz com que você se sinta seguro de alguma maneira, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, psicóloga também, exatamente essa frase: quando tudo mais faltar, quando tudo mais não resolver mais nada, a pessoa se apega a uma crença, a uma religiosidade, a uma religião, né? Professor, você poderia disponibilizar esse? Sim, eu já falei isso no comecinho. A gente, na sexta-feira, a gente vai ter a nossa última aula, então eu já disponibilizo nossa última aula teórica, tá? Aí eu posso disponibilizar para vocês é, o link não, né? Posso disponibilizar para vocês os slides para vocês acompanharem. Os slides é a mesma coisa que está na apostila, só que mais resumido, tá? O que mais? O que mais, gente? Vamos lá. Traz mais questões aí, a gente vai ter 3 aulas aí para discutir um bocado de coisa fora do conteúdo, tá? Então, lista de presença que ela vai passar. Muito grato, Fernando. Eu preciso dessa lista de presença, sim, tá? Peguei, já tá separadinho, já tomei nota de todos que estavam presentes na última aula. Foram 16 pessoas, eu acho. O que mais, gente? Vocês têm aí para falar? Bora lá. Desembola. Então, lá, ó, aquilo que eu tinha falado, o processo de luto se inicia a partir do momento em que o diagnóstico é revelado, dando origem ao que se chama de luto antecipatório, né? Quando o paciente traz para você, quando o seu parente traz para você que ele está acometido por uma doença e que essa doença ela pode ser terminal, aí você faz esse processo de luto. Peraí. Como reagir quando você não sabe como reagir? Tipo, diante de uma situação dessa no meio de trabalho, porque como somos toda a área da saúde, é algo que eventualmente vai acontecer, mas nem sempre a gente sabe como reagir com o paciente. Ó, primeiro, quando o paciente é terminal, né, ele já não transita muito pelo hospital, né? Ele já fica mais no lugarzinho dele, ou ele foi para casa, né? Ou quando ele está internado, ele fica mais lá no seu leito, ou no seu quarto particular, enfim, já fica mais tranquilinho ali. Então, assim, a possibilidade dele estar andando pelos corredores do hospital já não é muito grande. Outro, dependendo do estado do paciente, geralmente quando ele está circulando pelo hospital, ele está sempre acompanhado ou por uma enfermeira ou por um técnico de enfermagem. Porque possivelmente, quando ele se desloca para fazer algum tipo de exame, para colher algum material, para fazer algum acompanhamento médico que não é feito da enfermaria, tá? Agora, a reação de cada um, que eu acho que a sua pergunta vai muito por isso daí, eu acho até que ela é bem pertinente. A reação de cada um, de novo, vai depender muito do seu estado psicológico.
né? Vai depender muito do seu estado psicológico. Olha só, eu vou voltar, eu vou encerrar e vou começar mais uma vez, também para a gente poder fechar esse assunto que eu achei interessante, o que a Fernanda colocou, tá bom? Eu vou encerrar aqui para começar novamente, beleza?